Estamos aqui em mais um episódio de NutriSolution Fala. E hoje, mais uma vez, para fechar o ciclo, né? Com a nutricionista Luciene Rabelo. Você já conhece, já esteve aqui conosco. Luciene é nutricionista clínica, professora universitária. Bem-vindo, Lu, mais uma vez. Obrigada pelo convite. Tudo bom? Tudo bom. Hoje nós vamos falar um pouquinho do papel do nutricionista na UTI. Né? Nutricionista na UTI, Lu, ele está só, né, na montagem do cardápio? Né? De jeito nenhum. Não tô falando que o cardápio não é importante, e realmente é muito importante. Sim. Quando a gente fala de nutrição hospitalar, né? Mas o nutricionista é muito além de um cardápio, né? Principalmente numa UTI. UTI, o nome já fala, então a gente tem um paciente ali de terapia intensiva, né? Um paciente que precisa de cuidados intensivos, então não é só isso, né? É um paciente que muitas vezes ele está crítico, muitas vezes ele está grave, às vezes ele está instável mesmo, mas é um paciente crônico e que precisa de mais cuidado. Então, o que o nutricionista pode adiantar, pode ajudar nesse momento, né? Sim. Ele pode ajudar nas equipes multidisciplinares, então a gente participa das reuniões, das visitas multi, né? É de suma importância. No momento que a gente vai escolher a dieta, se for uma dieta de nutrição enteral, se for uma via oral, quando a gente vai escolher também a consistência da dieta. Claro que a gente precisa também de um fonoaudiólogo junto, né? Que é uma peça principal também nessa equipe multi, tá? Se o paciente tem realmente uma disfagia, ou se o paciente não tem disfagia, então, dali a gente já vai escolhendo junto ao nutrólogo, junto à equipe, uma consistência adequada para aquele paciente. Sim, correto. Então é isso aí. Então ela está envolvida no cálculo energético, em toda a avaliação nutricional do paciente, dentro da equipe multidisciplinar, né, que é composta do nutrólogo, nutricionista, enfermeiro, fono e farmacêutico. Farmacêutico, exato. Né? E por que um paciente crítico ele precisa de uma dieta diferenciada? Então, o paciente crítico, a gente pensa assim, ele não vai precisar, ele vai ficar em dieta zero, mas ele precisa manter uma microbiota saudável, ele precisa um gotejamento mais lento, ele precisa de uma dieta específica para aquele caso, né? Então, assim, ele vai precisar de uma dieta, o paciente de UTI ele vai precisar de uma dieta, a nutrição enteral ou a nutrição via oral específica para aquele caso. Então, não é o caso da gente pensar em prescrição de uma dieta, exemplo, né? Que normalmente a gente só pensa na normal, que é a livre, né? Ou pastosa, ou branda, mas sim uma dieta que tenha nutrientes específicos para ele, para aquele caso. Que é um caso que, como eu acabei de falar, muitas vezes com absorção débil, né? Aquele paciente com uma absorção débil, aquele paciente que não tem uma evacuação constante, é aquele paciente que tem aí uma dificuldade maior de digestão, então é um paciente que vai precisar de vários outros nutrientes específicos nessa dieta, tá? Sim. E adequado a cada patologia, condição que ele venha a ter, tanto na oral, quanto na enteral, quanto na parenteral. Com certeza. Né? Paciente queimado é um tratamento, uma dieta mais hiperproteica, etc. Paciente diabético, dieta específica para diabético. E por aí vai. Né? A gente, principalmente o paciente queimado, ele fica muito tempo em UTI, né? Então a gente vai precisar. E uma das funções do nutricionista, e fica realmente com a responsabilidade do nutricionista, é o cálculo. O cálculo dessa dieta, né? Então, o cálculo energético para um paciente queimado, o cálculo energético para um paciente diabético. Então, são cálculos diferenciados. A gente tem até fórmulas diferenciadas no caso do queimado, no caso do paciente crítico. Isso também é função do nutricionista, e a gente, através desse gasto energético que for calculado, a gente começa a avaliar qual o nutriente mais específico de acordo com essa doença. Sim. Entendeu?
E até também em cima da condição física do paciente, né? O paciente obeso é um tratamento, é um cálculo, o paciente normal é outro, Exato. O paciente já com baixo peso é outra conduta. Totalmente. A gente tem várias escalas que a gente trabalha na UTI, né? Não só o nutricionista, mas como fono, como a enfermagem, como a nutrologia. Então, a gente sempre trabalha com vários índices, né? Com vários índices, vários marcadores e várias escalas. Então, o que é importante para esse nutricionista? Até mesmo a nutrição, ela vai ser importante em relação à escala de Glasgow, que não somos nós que fazemos, mas a gente precisa saber a gravidade do caso. A gente precisa saber em relação a um indicador, né, um exame como a gasometria arterial, que é super importante, que é um indicador para a gente saber qual tipo de dieta que a gente vai escolher para esse paciente crítico. Então, assim, são N detalhes importantes. Outro detalhe muito importante é o balanço hídrico, que não somos nós que avaliamos, né? Avaliamos não, que anotamos, que é a equipe de enfermagem, mas ao mesmo tempo para o nutricionista é de suma importância. Desde o momento que você precisa dos sinais vitais, que isso não faz parte do balanço hídrico, mas a gente precisa saber quanto de líquido que entra e quanto que sai. Então, quanto que de dieta está entrando, quanto de soro está entrando e quanto que está saindo, né? Em relação à urina, às vezes vômito. Então, a gente precisa ter um balanço equilibrado, né? E não nem positivo, porque aí pode levar a edemas e outros, né? E a gente começa a avaliar outras comorbidades e também não ideal também que não seja negativo, tá? Sim, certeza. Como o nutricionista decide, junto com a equipe, entre uma dieta enteral e uma nutrição parenteral? Então, o nutricionista ele não pode decidir se vai ser nutrição enteral. Sim. E a parenteral não mesmo, porque a parenteral é prescrição médica. Prescrição médica, tá? A prescrição, é importante a gente falar que a prescrição do nutricionista é tudo que entra no trato digestório. Não entrar no trato digestório não é prescrição de nutricionista. Exato. É importante a gente falar muito isso hoje, né, Sandro? Porque, infelizmente, a gente sabe que tem casos de injetáveis, enfim, né? E os profissionais estão sem saber o que podem prescrever ou não. Sim. É importante lembrar sempre isso. O nutricionista só pode prescrever o que passa no trato digestório. Exato. Tá? Então, voltando a falar em relação à parenteral e enteral, a parenteral não se pode prescrever, então é a equipe que vai estar entrando em contato, médico, o nutricionista, o médico intensivista, tá? Entre eles ali. E a nutrição enteral, o nutricionista ele escolhe a dieta. Então, a via é escolhida pelo médico, pelo nutrólogo, que normalmente está, né, inserido nessa equipe, é claro. Então, ele escolhe a via e o nutricionista, sim, pode escolher o tipo de dieta. Por isso que é importante o nutricionista estar sempre junto a essa visita semanal, sim, que normalmente é uma vez por semana, né, que a equipe se encontra naquela UTI. Ou seja, o médico prescreve a necessidade da dietoterapia enteral, exato, junto com acesso, e a nutricionista vai montar a prescrição dietética. Exato. Qual tipo de dieta vai ser utilizado. Sim, sim. E no caso da parenteral, a nutricionista pode auxiliar a prescrição ao médico, sim, fazendo o cálculo de gasto energético, composição, né, percentual de proteína, a própria avaliação, carboidrato, né, exatamente, o que envolve a parte da avaliação nutricional. Exato. Né? Então ela pode sim auxiliar, né, a equipe multidisciplinar, mas a prescrição fica restrita ao médico. É do médico, com certeza. O nutricionista faz muito a avaliação nutricional mesmo, né? O que a gente trabalha na equipe é avaliação nutricional, avaliar os indicadores, os marcadores bioquímicos. O médico também avalia, mas o nutricionista pode, né, interpretar também, não há problema quanto a isso. Mas realmente é só o cálculo do gasto energético, quanto que seria necessário de potássio, fósforo, os micronutrientes de um modo geral, né? Isso também o nutricionista pode avaliar de acordo com as necessidades, mas normalmente é o médico que prescreve. Prescrever, exato.
O que é avaliação nutricional na UTI? Então, a gente já começou a falar um pouco mais sobre isso, mas assim, a avaliação parece que a gente pensa, avaliação nutricional, pensa numa bioimpedância, né? Pensa em adipômetro, nada disso funciona em UTI. A gente tem que falar aqui da praticidade, né? Se você tem uma UTI de ponta, normalmente você tem maca-balança. Maca-balança, onde você já tem o peso, né? Mais ou menos estimado ali, só tirando os correlatos e tal. Tudo bem, mas não é essa a nossa realidade. Então, a realidade, realmente, a gente vai precisar de estimativas por fórmula. E é importante fazer, tá? Isso daí a gente não pode simplesmente ficar, vamos só estimar por olho. É muito difícil isso para o profissional. Só aquele profissional que está todo momento mesmo na UTI, né? Então, a gente precisa, pelo menos, ter uma ideia, né? Fazendo uma circunferência do braço, uma altura do joelho, levando a fórmulas. Só com uma fita a gente já funciona muito. Em relação a nível de avaliação nutricional, a parte antropométrica, né? Sim. Onde a gente vai saber estimar peso, estimar altura, enfim. Isso é importante. Fora isso, é de suma importância os exames bioquímicos. Então, a análise desses indicadores, né? PCR, e lógico que também a gente vai ter o apoio do médico para estar avaliando, mas assim, o PCR, a gente vai precisar de um hemograma completo diário, principalmente na UTI. E de preferência, sempre, né, que puder, uma albumina, né, uma proteína visceral para a gente saber ali como é que está essa desnutrição, se é o caso. E outros indicadores que são muito importantes na UTI, como transferrina também para a gente saber, né, como é que está essa saturação, enfim. E também, lógico, não podemos esquecer mais uma vez da gasometria arterial. Então, é de suma importância para o nutricionista saber se esse paciente está fazendo hipercapnia, se esse paciente está fazendo hipóxia. Então, é importante a gente saber se esse paciente ele vai precisar de uma dieta com pouco carboidrato, com mais carboidrato, se eu tenho que elevar o lipídio ou não. E a gente tem todas essas dietas aí no mercado, né? Então, assim, isso a gente precisa saber isso tudo vai englobar uma avaliação nutricional. E outro detalhe importante também da avaliação nutricional é o exame físico. Esse exame físico não pode faltar, então isso também é função do nutricionista, tá? Você verificar se o paciente está hipocorado, se o paciente tem ascite, se o paciente está com o abdômen escavado, se o paciente tem os olhos encovados, esclera amarelada. Então, assim, isso daí é de fundamental importância. Então, somando todos esses detalhes, isso daí já engloba mais informações importantes para a equipe para a gente finalizar a conduta nutricional para esse paciente. Você consegue montar um estado nutricional daquele paciente para a partir dali começar a tomar a decisão. Né? Exato. E quando a dieta pode ser iniciada na UTI? Ou melhor, quando ela deve ser iniciada na UTI? Né? Então, a gente fala muito de uma dieta, de um início precoce, né? Sim. Então, a gente fala muito hoje de abreviação de jejum. Isso é importante quando se é necessário, né? Então, hoje, de 24 a 48 horas, se puder, a gente já inicia, mesmo que seja uma nutrição precoce, em pequenas quantidades, né? O tempo de vazão, né? A gente controla-se o tempo de vazão, não coloca muito alto, então você tem condição de fazer um gotejamento bem lento, com uma quantidade bem pequena. Tanto é que a gente tem algumas dietas, mesmo da Fresenius, a gente tem com bolsas de 500 ml justamente para isso. Porque quando a gente fala do paciente crítico, a gente fala de um paciente que não suporta grandes volumes. Não. Então, a gente pode estar iniciando com poucas quantidades. Mas quando a gente fala de nutrição precoce, a gente fala de nutrição com pouca quantidade mesmo. Não estou falando nem 500 ml, mas sim 50, 100, para depois iniciar. Até uma semana a gente tem aí um prazo para a gente chegar ao gasto energético do paciente, ou mesmo que seja 80% do gasto. Não há necessidade de chegar a 100%. Né? Porque tudo é muito estimado, então a gente não precisa se preocupar com os 100%, entendeu? Então, resumindo, estabilizou o paciente 24, no máximo 48 horas para a gente iniciar. Geralmente é isso aí. Né? E quando a gente fala de
a abreviação de jejum, lembrando que a gente já tocou nesse assunto no outro podcast, Foi, né? isso mesmo, No preparo do falamos. paciente para a cirurgia, no dia da cirurgia e o pós-cirurgia. Aqui nós estamos falando do paciente da UTI, paciente crítico, tá? Mas jejum prolongado não é legal em nenhuma situação. De nenhuma situação. Isso é difícil, né, da gente... Só pra gente lembrar. Jejum prolongado jamais, né? Isso é importante a gente falar, porque hoje acaba sendo moda, né? Então, assim, a gente faz um preparo pós e pré, né? Isso é importante, né? Com carboidrato, né? Uma quantidade proteica pós, enfim. Isso daí é muito relevante para alguns casos, né? Não são todos os hospitais que estão trabalhando com abreviação de jejum, mas a gente sabe da importância. Sim. Às vezes é por logística mesmo, né? A gente sabe que é difícil, né? Poucos profissionais, enfim, exato, né? Para trabalhar. Vamos lá, o próximo item a gente já pincelou um pouquinho, mas vamos botar ele na ordem aí para os nutricionistas que estão assistindo, né? Terem uma noção também. Quais os parâmetros o nutricionista monitora diariamente? Então, assim, a dieta integral é de fundamental importância, né? Falando sobre o mais importante para o nutricionista é a dieta, sim, né? Então, assim, isso tem que ser monitorado diariamente. Nós temos alguns indicadores que a gente até esqueci de falar anteriormente, algumas escalas, alguns indicadores que são como se fossem questionários que a gente precisa para avaliar esse paciente. Então, a NRS 2002, que é a Risk Nutrition, ela é uma triagem já padronizada em todos os hospitais. Então, através dela, a gente, né, mais uma vez, né, periodicamente a gente faz. Então, diariamente, a gente precisa ir aos leitos, mesmo que seja de UTI, ou seja nas enfermarias, né? Não só o paciente crítico, isso daí é geral. Sim. O paciente, ele precisa ser triado até 3 dias. Então, 2 dias após, aí ele chegou hoje a admissão, alguns hospitais fazem essa rotina. Então, chegou hoje na admissão, 2 dias após ele entra no quadro de necessidade de fazer a triagem. Então, essa triagem é um dos parâmetros que a gente faz diariamente, para a gente saber qual o tipo de dieta que esse paciente precisa. Se ele perdeu peso durante essas primeiras semanas, né, ou meses, né, daquela doença de base, se ele já é um paciente desnutrido, né, e se a gente precisar mais, aí a gente faz uma avaliação antropométrica mais detalhada. Mas normalmente a avaliação, em quase todos os hospitais, é NRS 2002. Então essa é a primeira etapa que a gente faz diariamente para a gente conseguir fazer aí um detalhamento e uma prescrição diária da nutrição enteral ou da nutrição via oral. E também alteração não alteração de via, mas alteração de consistência. Sim. Tá? Isso geralmente é o que a gente faz aí diariamente como rotina nos hospitais. E explica um pouquinho como o nutricionista ele participa das decisões da equipe de terapia nutricional ou equipe multidisciplinar. Ele decide, ele acaba não decidindo em relação à prescrição, porque ele precisa estar na equipe, ele precisa estar na visita multi para estar decidindo em relação à dieta. Então, assim, para ele decidir, é de suma importância ele participar da visita, né? Porque a gente sabe que, infelizmente, hoje em dia a gente não tem pernas, né? Então, hoje você tem aí um hospital de 300 leitos, exemplo, né? Ou 200 leitos, onde você tem 2 nutricionistas. Isso aí é muito importante a gente falar, que é a nossa realidade brasileira, né? Então, assim, o nutricionista, ele se especializa em terapia nutricional, mas ele precisa ter pernas para... Né? E para ele ter condição de prescrição, de apoiar ali a equipe, ele tem que estar diariamente nas visitas, né? Nas reuniões da equipe, para ele conseguir aí a prescrição correta, para ele poder prescrever a dieta correta. É muito importante também ele ter um contato com representantes para saber os tipos de dieta. É importante ele saber mais sobre as dietas enterais. Isso é de suma importância, né? Porque é um paciente, a gente está falando de paciente crítico, está falando de UTI. 99% da nutrição
da UTI é dieta enteral ou parenteral. Parenteral não é tanto, né? Porque acaba sendo mais fisiológico, a gente tenta o máximo, Sim. né? A via oral. A via Quando oral. não se consegue, né? A gente sabe que tem uma disfagia grave, é indicado até mesmo pelo fono uma nutrição, uma via alternativa, né? Uhum. E essa via alternativa normalmente é a nutrição enteral. Isso. E aí o médico vai saber qual tipo de local que vai estar colocando, se vai ser duodenal, se vai ser gástrica, e isso daí com o médico. Mas para isso o nutricionista tem que estar presente diariamente, né? Nessas equipes, na terapia nutricional mesmo, é importante. No caso, não é nem o nutricionista que não tem perna, né? É o setor de nutrição clínica do hospital que não tem perna por falta por mau dimensionamento de pessoal. Né? E assim, né? Subdimensionamento. E a cobrança também, né? Aí vem a cobrança em cima do profissional e não dá condição dele trabalhar de uma forma correta, né? Infelizmente. Isso daí a gente vê muito em vários hospitais, enfim, né? No Brasil todo eu acho que a gente vê isso, né? Mas aqui no Espírito Santo, né? Que é onde a gente tem mais acesso, né? Que a gente corre, né? Você mesmo, os hospitais, a gente vê essa diferença. Sim. E agora a gente vai falar um pouquinho da parte ligada à oferta de proteína nesses pacientes, né? Então, como já é sabido, né? A proteína é um substrato essencial, né, para a manutenção da massa magra, recuperação clínica, cicatrização e otimização da função imunológica do paciente. Né? Então, com base nisso aí, né, por que, né, a gente já falou da importância da proteína, mas vamos falar um pouquinho do aporte de proteína no paciente crítico na UTI. Então, mais uma vez, falando sobre proteína ou sobre outros nutrientes, mas principalmente a proteína é de suma importância para ele, desde o momento que a gente está falando de paciente hipercatabólico. Né? Então, um paciente com estresse metabólico elevado, um paciente que vai depletar muita massa magra. Então, a gente precisa recuperar essa massa magra o mais rápido possível. Então, é um paciente imunodeprimido, um paciente que perde perda de massa magra, é um paciente que muitas vezes tem aí outras comorbidades associadas que vão levar ele a desnutrição severa rapidamente, né? Então, esse paciente, ele vai precisar de um aporte proteico adequado. Só que, ao mesmo tempo, a gente tem que ir aos poucos, até com a proteína, né? Sim. Porque a proteína, ela também pode sobrecarregar os rins, o fígado, principalmente o rim desse paciente. A gente tem que se preocupar muito, que não é só a nutrição, né? São todos os acessos, né? São drogas vasoativas, enfim, né? Isso daí a gente precisa até avaliar se realmente pode se nutrir esse paciente, né? Mas é um paciente que vai ficar com um rim realmente muito sobrecarregado. Então, vamos aos poucos, com 1.0, depois a gente vai para 1.5. Inclusive, a Fresenius tem uma dieta muito boa que a gente normalmente indica muito em UTI, né? A equipe indica. Vamos colocar lá na tela aqui. Produção. Vamos lá, seu Cleiton. A Fresenius, HPN. Tem de 1.000 e de 500. Exato, E se a gente pensar aquilo que a gente falou, que o paciente crítico ele não tolera grandes volumes, então você tem 500 ml. E o que eu gosto muito, eu acho que eu falo assim, em todo o podcast, é a relação ômega 6 e ômega 3 deles, né? Eles têm uma relação muito justa. E o ômega 3 é um excelente anti-inflamatório. Então, para esse paciente crítico, não tem melhor, né? Não é isento de fibras. Por que é importante essa isenção de fibras? O paciente está num momento que ele não pode sobrecarregar esse intestino. Esse paciente ele está com uma microbiota alterada, com desbiose intestinal. Desbiose vai acontecer, com certeza, de acordo com várias drogas que ele está utilizando. Então, a gente não precisa de fibras, o glúten é sempre importante retirar, e a gente vai ter aí mais proteína, mais um aporte, né? São 75 gramas de proteína. Então, poxa, é super importante a gente estar trabalhando com ele. Começa com o original, depois vai para o HP. Eu nunca vou para o HP direto.
Eu vou primeiro para 1.0, depois eu vou para o HP. O que o nutricionista faz quando o paciente não tolera a dietoterapia enteral? Quando ele não tolera a enteral, primeiro a gente vai precisar avaliar mais uma vez esse intestino, né? Por que ele não está tolerando? O que seria não tolerar? Isso é muito importante falar também. Sim. Ele está tendo diarreia. Será que realmente é a nutrição? Né? Antibiótico terapia, então, pois é, por aí vai. Normalmente, né? A gente sabe que nunca é. Hoje em dia, todos os hospitais, a gente tem bomba de infusão, tem sistema fechado. É raro você ter um hospital de sistema fechado, então você sabe que o controle é muito feito, assim, você não tem acesso, não tem um contato com o ar, então você já tem hermeticamente fechado uma bolsa e tal. Desde o momento que você tem uma boa nutrição, que você sabe que você prescreveu corretamente para aquele paciente, provavelmente essa intolerância não é muito da dieta. Mas vamos pesquisar para saber o que é, né? Então, pesquisando, a gente pode estar... Uma forma que eu gosto muito de fazer é utilizando probiótico, é utilizando glutamina, que a gente pode estar utilizando na primeira etapa, porque você vai nutrir os enterócitos, então você tem condição de melhorar a absorção, né? Se o paciente não tolera muito, é difícil, o que a gente pode fazer de repente é reduzir, né, o tempo, aquilo que eu falei para você, o gotejamento fica mais lento, alterar tempo de vazão. É uma forma da gente ver se de repente é porque é um paciente mais sensível mesmo e a desbiose intestinal está muito crítica, então realmente é importante a gente estar diminuindo aí esse gotejamento. Mas é importante também avaliar o porquê dessa dieta, porquê dessa diarreia, dessa intolerância. Normalmente não é da dieta. Entendeu? Quando corretamente prescrita, né? Quando corretamente prescrita, nós estamos falando de uma situação ideal de prescrição, às vezes. Exato. Você pode ter uma situação que está inadequada. Sim, né? Mas, com certeza. Assim, partindo do princípio que a conduta de dietoterapia está toda correta, a gente tem que investigar o resto. Né? E normalmente não é a dieta nessa situação, que é o que a gente observa. E é muito importante a gente lembrar também da osmolaridade da dieta. Também. Né? Porque às vezes a intolerância vai porque você tem uma densidade calórica maior e normalmente com a densidade calórica maior você aumenta a osmolaridade. Isso é fato que vai acontecer. Então, se é um paciente que não suporta muito, vamos diminuir, vamos trocar. Isso. Troca a dieta, diminui osmolaridade, diminui gotejamento. É uma forma da gente diminuir e o paciente aceitar mais, se for realmente isso. Sim. Né? E as dietas da Fresenius têm uma osmolaridade excelente, legal, excelente. Né? Não passa de 300, 350 miliosmóis são mais ou menos, acho que são 1.5, mas é aquilo que eu falei, 1.5 não tem jeito, é densidade calórica aumentada, ela vai ter uma osmolaridade mais alta. Exato. É só o gotejamento mais lento resolve. Se for a dieta, né? Se for a dieta, exato, pois é. E o nutricionista consegue reduzir os riscos de infecção e sepsis na UTI? Claro, com certeza. Florear um pouquinho em cima disso, que vai pela mesma linha de, né, que a gente estiver conversando aqui de aporte proteico, etc. Pois é, conseguimos sim, né? Lembrando mais uma vez da importância da avaliação nutricional, das visitas constantes, mas a gente consegue sim. Nós temos várias dietas, né? Onde a gente pode escolher de acordo com a indicação. A sepse não tem jeito, porque aí tem todo um protocolo. Né? Quando abre-se um protocolo para sepse para um paciente, ele fica em 0, e aí depois que vai ser liberado, enfim. Tem todo um passo a passo para aquele paciente. Mas um paciente crítico, vamos colocar aí um paciente oncológico em fase terminal, um paciente queimado, paciente com trauma, paciente com TCE, né? Que a gente sabe que é importante aí a gente ter um controle maior, não é difícil, né? A gente o somatório de tudo que a gente falou até então, né? É a avaliação nutricional, é a pesquisa em relação à melhor dieta, é monitorar gotejamento, sabe? Se preciso, colocar módulos proteicos e módulos também
de probióticos e também de aminoácidos, como a glutamina. A importância, mas é um paciente imunodeprimido, a gente pode colocar outros módulos ali junto, né? Aminoácidos essenciais a gente também pode estar colocando. Então é uma junção disso tudo, né, que a gente falou. É isso aí. Obrigado por mais uma visita sua. Obrigado aqui. A você. Estou sempre às ordens aí, se precisar. É isso aí, pessoal. Mais uma etapa do NutriSolution Fala. Agradecendo a Luciene, agradecendo a presença de vocês também no nosso podcast lá. E no próximo ciclo aí nós vamos vir com novidades. Se Deus quiser, nós vamos conseguir fazer uma mesa redonda, né, Luciene? Vamos fazer. Vamos começar a discutir alguns casos, vamos começar a aprofundar. Nutricionista e nutrólogos. Isso aí, vamos começar a aprofundar algumas questões, né? Sim. E começar a tratar algumas situações com mais especificidade. Obrigado a todos.